E aí, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Concursos. Pois é, moçada, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. A gente novamente aqui juntos, eu e você, nesse processo pedagógico para tornar você competitivo, para que você possa ter um grande resultado nesse concurso. E a gente continuando a nossa caminhada, estudando com bastante dedicação, com bastante afinco, para ter um grande resultado. É isso que a gente quer, conseguir que você tenha um grande aprendizado e possa estar capacitado para ter uma ótima prova. A gente analisa hoje mais um tópico especial de História do Brasil. Chegou a hora da gente analisar a Revolta dos Malês, uma importantíssima revolta escrava ocorrida no Brasil, ocorrida em Salvador, na Bahia, no contexto histórico do período regencial. Olha, esse é um tema muito importante, mas que às vezes não recebe por parte da historiografia, de forma geral, a devida atenção. É um assunto que muitas vezes passa batido, despercebido, que não é tratado com a devida importância que tem. Esta que foi uma importante manifestação de resistência escrava, de luta contra a escravidão, de mobilização das camadas menos favorecidas da sociedade brasileira, do contexto histórico do século XIX. Mas vamos lá, pessoal, vamos entender o que foi, afinal de contas, a chamada Revolta dos Malês. Revolta dos Malês é um tema, como eu já disse, muito importante, que reflete a atuação, a capacidade de mobilização, a capacidade de conscientização política de uma camada social explorada de forma aviltante, que estava sujeita a péssimas condições de vida e de trabalho, que vão conseguir mobilizar um contingente populacional de certa forma expressivo na luta pelos seus direitos. Então vamos lá, olha aí a definição da Revolta dos Malês. Primeira característica que eu trago para vocês: é uma rebelião afro-brasileira e urbana. Portanto, você já percebeu que a Revolta dos Malês foi uma revolta organizada por negros, por afro-brasileiros. Alguns ainda estavam na condição de cativos, isto é, ainda eram escravos, outros já eram libertos. Portanto, primeira característica, anota aí no seu caderno, informação importante, vamos lá. Rebelião afro-brasileira e urbana, ocorrida na cidade de Salvador, na província da Bahia, em janeiro de 1835, dentro do período regencial, portanto. Olha só, essa revolta ocorre em 25 de janeiro, na verdade de 25 a 27 de janeiro de 1835, tivemos a ocorrência da Revolta dos Malês. Importante, liderança desse movimento coube aos negros muçulmanos. Professor, significa então que na Revolta dos Malês só tínhamos negros islamizados, negros muçulmanos? Não, moçada, não foi isso que o tio Ed falou. A Revolta dos Malês é uma rebelião afro-brasileira e urbana que teve a liderança, o comando dessa operação, desse movimento, podemos dizer um movimento social importante, um movimento aí de conscientização das camadas oprimidas, no caso, negros, cativos e libertos, teve o protagonismo, a liderança de muçulmanos, negros muçulmanos da Bahia, mas não significa que todos os componentes dessa revolta eram necessariamente islâmicos. Tudo bem? Legal. Outra característica importante, a participação de negros de ganho. Olha, eu até trago a imagem para ilustrar, para ficar muito melhor para você lembrar. Olha aqui a imagem, esses são negros de ganho. Olha aqui o barbeiro, olha aqui o outro sujeito que está vendendo frutas nas ruas de Salvador. Esses são os negros de ganho que efetuavam uma série de atividades nas
vilas e nas cidades brasileiras durante o período de vigência da escravatura no Brasil. Então eles podiam vender frutas, vender quitutes, vender pequenos animais, carregar água, tinha o barbeiro, o próprio boticário e uma série de atividades que eram desempenhadas pelos chamados escravos de ganho ou negros de ganho. Olha só, muitos artesãos participando desse movimento. Alguns alfaiates, por exemplo, estão envolvidos nesse importante movimento conhecido como Revolta dos Malês, que vai contar com a participação de elementos afro-brasileiros, olha só, elementos afro-brasileiros de diferentes etnias. Olha outra característica importante aí, perceba a participação multiétnica. São grupos de várias etnias que estão envolvidos na Revolta dos Malês. Olha aí outra característica importante, outro aspecto que nos ajuda a compreender o processo histórico da Revolta dos Malês, galera, é o contexto histórico em que ocorre esse movimento. Vamos lá. O contexto histórico é o do período regencial. O período regencial é um momento extremamente agitado, momento conturbado da história brasileira entre 1831 e 1840. Professor, o que essas duas datas significam? 1831 é a abdicação do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, que à época era menor de idade. O garotinho tinha apenas 5 aninhos, logo não poderia assumir tamanha responsabilidade. Nesse contexto da menoridade do herdeiro, nós temos a formação das regências. Outros políticos brasileiros vão governar o país até a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que acontece em 1840, aclamado com o título de Dom Pedro II, com 14 para 15 anos de idade. Beleza? Então, período regencial é o contexto histórico da menoridade de Dom Pedro II, de Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Nesse contexto histórico, olha só, Salvador era uma cidade bastante populosa para a época. Contava com cerca de 65 mil habitantes. É isso mesmo. Vamos lá, confirmando, Salvador, na época do período regencial brasileiro, contava com uma população de 65 mil habitantes, sendo que a grande maioria, a maioria esmagadora dessa população era composta por negros e mestiços. Olha uma característica importante que nós temos até os dias atuais no nosso querido estado da Bahia. Olha a predominância da população negra e mulata lá nessa região do Brasil, na Bahia, meu rei. E uma presença significativa dos já mencionados escravos de ganho. A denominação desse movimento, Revolta dos Malês, vem justamente do termo Imalê. Imalê, que significa negro muçulmano, pessoal. Então não se esqueça, hein? Dererê, dererê, né? Revolta dos Malê. Malê, malê, lê, 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 malê, malê, lê, 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 lê. Vida de negro é difícil como que... Então aqui, moçada, esse termo Imalê significa negros muçulmanos. Então eram aqueles contingentes de escravos que vinham da África para o Brasil. Mas um detalhe importante, hein, meus caros amigos? Esses escravos que vinham para o Brasil já eram batizados, já eram iniciados na fé islâmica. Eles já eram muçulmanos, meus amigos. Eles já tinham uma denominação religiosa, já traziam suas raízes culturais. E aqui no Brasil,
muitos deles eram obrigados a se converter ao cristianismo. Mas esses contingentes humanos, os africanos escravizados que vinham para o Brasil, já traziam sua cultura, já traziam ali as suas concepções, as suas tradições, principalmente as suas manifestações religiosas. Olha o exemplo aí, as religiões de matriz africana, moçada. Olha aí os negros que já tinham uma concepção religiosa de crença em Alá, negros muçulmanos, negros islamizados e que evidentemente não queriam se converter forçosamente ao catolicismo. Nós temos então uma grande presença de negros iorubás, os chamados nagôs. E temos também a participação de outros grupos, é o que eu falei para você agora há pouco. A revolta dos malês teve a liderança, o protagonismo de negros muçulmanos. Porém, negros de outras etnias e também de outras religiões também se envolveram de corpo e alma nesse movimento contra a escravidão. Veja só, nós temos a participação de aproximadamente 600 pessoas. Vamos considerar que é um contingente humano expressivo para uma revolta. Cerca de 600 pessoas, aproximadamente, estavam sabendo quais eram os objetivos desse movimento, contra o que esse movimento protestava, quais eram as suas metas, quais eram os seus objetivos, focava justamente no quê? É justamente isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente está analisando então a revolta dos malês, conteúdo importante para a sua prova. Fica atento que pode aparecer uma questão relativa à revolta dos malês, alguma característica específica desse movimento. Então você precisa ficar atento para gabaritar essa questão. Tudo bem? A revolta dos malês, portanto, ilustra a saga dos muçulmanos baianos na luta contra a escravidão, mas esse movimento contou com a participação, o engajamento, o envolvimento de negros de outras etnias também. Vamos lá, vamos conhecer, portanto, as causas principais que vão deflagrar a revolta dos malês. Uma insatisfação com a escravidão africana, com as péssimas condições de vida, de trabalho, de alimentação, de moradia, com o desrespeito com as questões religiosas. Olha aqui a imposição do catolicismo. Esses negros que já tinham suas convicções religiosas, muitos deles convertidos à crença em Alá, eram islâmicos. Outros que manifestavam também religiões de matrizes africanas, contra o preconceito racial também, muito forte no Brasil do século XIX, moçada. O preconceito racial contra todos aqueles que não eram brancos. Então vamos lembrar que o Brasil, nesse contexto histórico, século XIX, era um país onde vigorava a escravidão, onde vigorava um grande preconceito para com as minorias, principalmente em relação às camadas marginalizadas da sociedade, como, por exemplo, os negros cativos e até mesmo os negros alforriados. Dentre os objetivos principais da revolta dos malês, nós podemos dizer que, olha o objetivo principal, promover a libertação dos escravos. Portanto, anota aí uma característica fundamental da revolta dos malês é o fato de ser um movimento... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno,
de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na LAC Concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAC Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Abolicionista, um movimento que queria acabar com a escravidão que vigorava na Bahia nesse contexto. E visava também o confisco de bens, olha só, visava confiscar os bens dos brancos e dos mulatos. Por que dos mulatos, professor? Por que esse movimento vai se voltar contra os mulatos também, pessoal? Porque os mulatos são vistos aqui pelo movimento da revolta dos malês como traidores, perfeito? Então esse movimento vai se voltar contra a elite branca que dominava a província da Bahia, que explorava o trabalho escravo, mas também vai se voltar contra os mulatos, acusados de traidores. Outro objetivo bastante interessante é o fato de que os malês visavam também implantar na região uma república islâmica. Olha só que característica bem interessante. Estabelecimento de uma república islâmica e a valorização da identidade africana. Olha só, esses escravos, que muitos deles, uma grande parcela desses componentes desse movimento, eram letrados, sabiam ler e escrever em árabe, meus amigos. Olha só que coisa. Claro, eles eram muçulmanos, eles liam o Alcorão, logo tinham facilidade com a língua árabe. E pregavam aí a valorização de uma identidade africana e o estabelecimento de uma república islâmica na Bahia. Porém, esse movimento não chegou a lograr êxito porque houve uma delação, houve uma denúncia, pessoal. Um casal de negros ficou sabendo, um casal de negros alforriados ficou sabendo, né, dos planos dos malês e, temendo que fosse um movimento muito violento, acabou delatando, não é? Acabou contando os planos dos malês, que queriam justamente promover uma grande onda de manifestações, de rebeliões, que seria deflagrada no dia 25 de janeiro, o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, lá na Bahia, justamente para aproveitar que é um contexto religioso, um contexto festivo, seria a data propícia para o início, para dar início, para o estopim dessa manifestação. No entanto, os planos dos malês foram divulgados e aí, pessoal, há uma violenta repressão por parte das autoridades lá na província da Bahia para rechaçar, para não permitir que esse movimento fosse bem sucedido. Então a gente tem como resultados principais da revolta dos malês, que, como dissemos, foi deflagrada em 25 de janeiro de 1835, perfeito? Então é uma revolta bastante rápida. O plano da revolta foi denunciado às autoridades. Essa revolta contou com a participação de centenas de negros. A gente já falou que eram aproximadamente 600 pessoas envolvidas nesse processo. E aí teremos o enfrentamento dos revoltosos com as tropas de milícias, ou seja, a Guarda Nacional é convocada, a Guarda Nacional, que foi criada em 1831 pelo regente, na verdade era o ministro da Justiça à época, o padre Diogo Antônio Feijó, criou a Guarda Nacional
que era uma milícia, uma tropa de elite que tinha a função de esmagar revoltas contra as camadas dominantes. E olha só o exemplo, né? A Guarda Nacional é convocada para sufocar a revolta dos malês. E temos então como consequência disso cerca de 70 mortes e 500 punições. Essas punições iam desde prisões até o degredo para a África. Consequências importantes aí da revolta dos malês, pessoal. Cerceamento à livre circulação dos negros durante a noite. Então, após a ocorrência da revolta dos malês, após a repressão que foi feita pelas autoridades baianas, que se utilizaram inclusive da Guarda Nacional, a livre circulação de indivíduos negros pelas ruas da cidade de Salvador ficou comprometida, principalmente durante a noite, perfeito? As autoridades começam a proibir a circulação, a movimentação de indivíduos a altas horas da noite, começa a reprimir esse tipo de atitude. E também há uma proibição das cerimônias religiosas. Vamos lembrar aí que a liderança da revolta dos malês coube aos indivíduos muçulmanos e tínhamos um componente religioso bem significativo nessa rebelião. E há um temor muito grande por parte das elites brasileiras em relação ao haitianismo. Vamos lá, o que é esse temor do haitianismo, professor? É o medo de rebeliões escravas, rebeliões promovidas por afro-brasileiros. Por que tem esse termo de haitianismo, professor? Ora, tem esse termo, pessoal, por conta da referência às revoltas de escravos que aconteceram no Haiti, a chamada Revolução Haitiana, que culminou com a independência daquele país, que era uma colônia francesa. Tudo bem? Então, claro que as ideias, né, as notícias do que aconteceu lá na América Central, no Haiti, essas rebeliões de escravos, essas notícias correram à América e chegaram ao Brasil, chegaram à Bahia, a Salvador. Então a elite temia que a população negra e mestiça de Salvador organizasse rebeliões. Veja que houve o plano de organizar a revolta dos malês, que acabou acontecendo em 25 de janeiro de 1835, mas que foi violentamente sufocada pelas autoridades baianas. Só que nós tivemos o crescimento disso aqui, pessoal. A chamada onda negra, medo branco. O que significa isso, pessoal? O que significa essa onda negra aí? Diga aí, professor. Onda negra, o medo do crescimento dessas manifestações organizadas por afro-brasileiros. E o medo branco é o temor justamente pelo chamado haitianismo, porque a elite ficou ligada que havia um grande potencial de contestação por parte da população negra. Então isso gera um temor muito grande. E vamos lembrar também, pessoal, não pode esquecer aí, galera, que a maioria esmagadora da população de Salvador era composta por negros e mulatos. Então a elite fica aí meio que, né, velhaca em relação a isso. Fica com um certo temor, com a pulga atrás da orelha. Temor, do medo do próprio potencial de contestação que essa população negra possuía. Beleza. Vamos ver então algumas questões relativas à revolta dos malê. Em 1835, o temor da haitianização, olha que termo interessante, vamos até grifá-lo, vamos dar destaque para esse termo, que já era comum entre muitos políticos do primeiro reinado, cresceu ainda mais depois da veiculação da estarrecedora notícia
milhares de escravos se amotinaram e ameaçaram tomar a capital da província. Bom, esse trecho aí, pessoal, relata que manifestação, que revolta importante acontecida no Brasil no contexto do período regencial. A haitianização lembra a influência das revoltas de negros no Haiti, revoltas de escravos, beleza? Esse texto trata especificamente da revolta dos malês ocorrida na província da Bahia no ano de 1835, contexto histórico do chamado período regencial. Portanto, olha lá a resposta correta, letra D, pessoal. Muito bem. Vamos para a próxima questão aí. Ela já está na sua tela. A revolta de 1835, também chamada de a Grande Insurreição, olha só, vamos lá. Grande Insurreição? Peraí, agora sim. Foi o ponto culminante de uma série que vinha desde 1807. A revolta desses escravos islamizados, olha, já grifa aqui, olha, que importante, hein? Escravos islamizados, ou seja, escravos muçulmanos. Em consequência, não será apenas uma eclosão violenta, mas desorganizada, apenas surgida por um incidente qualquer. Será, pelo contrário, planejada. Olha aqui, moçada, é uma rebelião organizada, planejada, nos seus detalhes, precedida de todo um período organizativo. Isso é muito importante. Olha só, a revolta dos malês foi um movimento organizado, um movimento planejado que teve a liderança de escravos islamizados. Reuniam-se regularmente para discutirem os planos de insurreição, muitas vezes juntamente com elementos de outros grupos. Olha só, outros grupos também participaram dessa revolta. Do centro da cidade, o movimento vinha sendo articulado também entre os escravos dos engenhos. Olha só, então temos também a participação de escravos rurais, estavam sabendo da proposta desse movimento. E os quilombolas, olha só, quilombolas da periferia de Salvador. O plano não foi cumprido na íntegra porque houve delação. Olha, sempre tem uma delação premiada, né, galera? Os escravos, vendo que tinham de antecipar a revolta, lançaram-se à carga de qualquer maneira. Derrotada a insurreição, seus líderes se portaram dignamente. Esse é um trecho de Os Quilombos e a Rebelião Negra, escrito por Clóvis Moura. Muito bem. Vamos para o comando da questão. Sobre a rebelião escrava relatada no texto, é correto afirmar que, bom, o texto do historiador relata as principais características da revolta dos malês, fala da liderança de escravos islamizados, fala da participação de elementos de outras etnias, fala da participação dos negros de ganho, do envolvimento de escravos de engenhos e até quilombolas da periferia de Salvador, fala que eles foram delatados e tudo mais. Foi comandada por Gangazumba, que planejava implantar um território livre no recôncavo baiano. Pessoal, nada disso, não é? Gangazumba foi um dos principais líderes do chamado Quilombo dos Palmares, ou Quilombo de Palmares, como alguns historiadores também gostam de chamar. Quilombo de Palmares teve a liderança de Gangazumba e depois de seu sobrinho Zumbi de Palmares. B. Nessa rebelião, chamada de Revolta dos Malês, participaram escravos de diversas etnias
que pretendiam acabar com a escravidão na Bahia. Olha que beleza, você que estudou, você que se preparou aqui no LAC Concursos, com certeza ia matar no peito essa aí, não é? E dar sequência na jogada, chutar lá na gaveta. Verdade, essa aqui está correta, essa afirmação está correta, é uma assertiva correta. Letra C. A revolta ocorreu devido à intolerância religiosa, já que os escravos foram impedidos de praticar sua religião, o candomblé. Não foi isso que falou nessa questão, falou da liderança de escravos islamizados, não é isso que foi falado no texto agora há pouco? Foi isso mesmo. Seu líder, Zumbi dos Palmares, após longa resistência às tropas do governo, acabou sendo preso e enforcado e o quilombo foi destruído. Aí abusou, né, gente? Zumbi foi líder do quilombo dos Palmares, ou quilombo de Palmares, como queira. Perfeito? Nada tendo relação com a revolta dos malês. E letra E, nessa rebelião denominada Conjuração Baiana, os revoltosos queriam a independência do Brasil e o fim da escravidão. Gente, a Conjuração Baiana foi um outro movimento importante ocorrido em Salvador, só que no contexto do período colonial, não é isso? É um movimento emancipacionista, 1798. Então a resposta correta aí, como já havíamos dito, é a letra B. Letra B de bocejo. A resposta correta ali, pessoal, letra B, que fala da revolta dos malês, que queria acabar com a escravidão na Bahia, meu rei. Muito bem. Vamos para a próxima questão aí, pessoal. Questão sobre a revolta dos malês. Letra A. Foi comandada por escravos e libertos muçulmanos que controlaram Salvador por alguns dias. 2 dias, para sermos mais exatos, não é? Verdade, olha só, aconteceu a rebelião 25 a 27 de janeiro. Então, os escravos e os libertos, sob a liderança dos islamizados, vão ameaçar as autoridades baianas nesse contexto aí de janeiro de 1835. Verdade, a letra A. Letra B foi iniciada por setores da elite maranhense contra as medidas centralizadoras adotadas pelo governo sediado no Rio de Janeiro. Não, esse movimento não foi no Maranhão, o movimento foi na Bahia, mais especificamente na cidade de Salvador. Letra C foi liderada por comerciantes paulistas, contrários à presença de portugueses na região das Minas. Pessoal, nada disso, não é? Nada disso, essa aí é a Guerra dos Emboabas, nada tem a ver com esse processo. Letra D, foi articulada pelo setor açucareiro da elite baiana, descontente com a falta de investimentos do governo imperial. Nada disso, a revolta dos malês, malês, é uma revolta de escravos. Letra E, estabeleceu uma ampla rede de quilombos em Pernambuco, desafiando a dominação holandesa. Nada tem a ver também, pessoal. Isso aí tem a ver aí com o quilombo dos Palmares. Então, a nossa única alternativa correta é a letra A. Letra A de aprovação. Muito bem, pessoal. Chegamos então aí ao final de mais uma aula de preparação para o seu concurso. Você que está estudando com foco, com força, com fé, grande determinação para conquistar a sua aprovação, a sua vaga, a sua nomeação nesse concurso. Um grande abraço para você. Continue estudando com antecedência, planejamento e foco aqui no LAC Concursos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Olá, meus amigos. E aí, gostou da nossa videoaula?
Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos. O link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.